Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista e um programa especial. Nós temos aqui a presença do presidente da Câmara Municipal, Walter Moreno, e o nosso convidado de hoje, o ex-prefeito Jesus Guimarães. Esse programa eu falo que é especial porque é uma forma da gente resgatar um pouco da história de Tupã, história política, e a gente vai ter a oportunidade, nesse período agora, de conhecer um pouco dos bastidores, relembrar algumas coisas que foram realizadas em Tupã, que ajudaram o desenvolvimento do município. Então, para nós é um motivo de muita honra receber aqui o ex-prefeito Jesus Guimarães, que foi prefeito por 2 vezes em Tupã e também foi vereador. Eu queria iniciar esse bate-papo aqui agradecendo também mais uma vez a presença do presidente Walter Moreno. Como eu disse, né, é um convidado ilustre hoje para nós aqui, contando um pouco dessa história, da sua experiência política. Sem dúvida. Agradecer a presença então do Jesus Guimarães, sua esposa que está conosco aqui, e a todos que nos estão assistindo, né? Jesus Guimarães, né, como a gente já conversou ontem, nós viemos aqui por um motivo muito especial, né, que é o lançamento do livro, né, da Casa dos Velhos, e depois a gente vai resgatando a história, conversando, né, vendo um pouquinho da experiência que o Jesus passou em todos os mandatos, tanto para prefeito quanto para vereador, né? E aproveitando isso para colocar no dia a dia. E o importante desse nosso bate-papo, eu acredito, Tiago, que o Jesus governou há alguns tempos atrás, né? Então a realidade é uma, hoje outra, né? Como que vê isso, né? Então para nós e para quem vai nos assistir, está nos assistindo, é interessante, né? Como que fazia-se há 20, 30 anos, né? De que forma você aplicava nisso, naquilo, quais eram as dificuldades maiores e hoje em relação a isso, né? Então essa história é bonita, resgatar as histórias, né, das pessoas que fizeram a história, né? Porque não só participaram, mas fizeram a história durante muito tempo. E eu falei ontem, inclusive, no lançamento do livro, que parabenizando tanto o Jesus quanto o seu Márcio pela ideia, a iniciativa, né, de resgatar a questão do livro, resgatar a história da Casa dos Velhos, né? Eu mesmo nasci em Tupã e já estou há 20 anos aí no Legislativo e conhecia bem pouco da história. Então foi importante para mim, né? E agora lendo o livro a cada dia a gente vai ler um pouco, né? E a gente vai percebendo um pouquinho mais. Mas nós estamos muito felizes por receber aqui o Jesus Guimarães, que fez parte, fez a história, né? Porque uma coisa é você fazer parte, outra coisa é você fazer a história, né? E o Jesus fez a história, parte da história de Tupã, isso é muito importante. Antes da gente entrar na parte política, né? O Walter citou aí, o senhor acabou de escrever um livro junto com o senhor Márcio Araújo. Duarte. Duarte, isso. Márcio Duarte, sobre a história da Casa dos Velhos, uma importante instituição aqui do município. Foi feito o lançamento essa semana, né, na noite do dia 24 agora de maio. E o senhor, inclusive, está aqui porque participou do evento. Como é que foi a experiência, o que levou vocês a resgatarem a história da Casa dos Velhos? E também queria agradecer a presença do senhor aqui. Eu que devo agradecer a oportunidade de fazer novamente um contato com a população de Tupã. A questão do livro foi algo que nasceu assim quase que espontaneamente, porque havia já um convite, uma sugestão do ex-presidente da Casa dos Velhos, que fora o Dr. Orivaldo Ruiz, no sentido de que se resgatasse, se procurasse levantar nos arquivos da Casa dos Velhos e tal, informações suficientes para se escrever, fazer um relato. Não se pensava nem num livro, mas ter assim um relato do que havia, o que vem se passando já há 60 e tantos anos, para que isso não se perdesse definitivamente, como se diz, nas brumas do tempo, né? Então, e o Márcio ficou com essa responsabilidade. Então, logo ele foi mexer nas coisas, ele percebeu que a coisa era maior do que se podia imaginar. Tinha muito papel, muita informação, e isso tudo guardado de uma forma desencontrada, nada preparado para ser pesquisado.
E aí foi quando ele me procurou e disse, olha, porque eu conheço o Márcio do Banco do Brasil. O Márcio foi meu chefe no Banco do Brasil, mas nós sempre fomos amigos e tal. E aí eles, olha, você poderia me ajudar nisso? Eu falei, o que eu quero é arrumar coisa para fazer, porque estou aposentado. E graças hoje à questão da internet, do Zap, essas facilidades de comunicação, nós passamos a manter uma troca de informações, ele me remetendo o que ia encontrando, selecionando também, resumindo atas, mandando fotografias. E nós começamos a tentar botar isso numa ordem cronológica, de como as coisas tinham acontecido, o que vinha depois, o que vinha antes. E com isso começou a ganhar corpo, não é? Levou alguns meses, aí foi, acho que quase um ano de trabalho, porque em determinados momentos havia uma interrupção por não encontrar essa ou aquela informação, depois conseguia, enfim. Assim é que acabou se transformando, ganhando o status de um livro, né? As fotografias vieram ao depois, foram fundamentais para ilustrar o livro, né? Porque a fotografia às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Exato. Então as fotografias foram muito importantes. Não saiu um livro grande, pesado, mas saiu um bom livro e, como disse o presidente da Câmara, Walter Moreno, realmente vai servir para que a população de Tupã, que não conhece mais detalhadamente a história dessa instituição, através do livro agora vai saber o que foi o trabalho dessa gente que começou lá no ano de 1949 e desde então não parou mais até hoje. E interessante, né, o livro retrata que quem teve a ideia de instituir a Casa dos Velhos foram jovens, né? Foi um movimento... Eu até destacava isso ontem, porque não é fácil essa história de jovem entender velho, ou se preocupar com velho, não é? E não é por maldade, não, é porque a vida é assim. Quem é jovem está na sua luta, na sua faina diária, está no seu pique diário, né? E quem é velho já está se recuando, está se encolhendo. Então é normal que a pessoa mais idosa entenda a outra mais idosa. No entanto, naqueles idos de 1949, essa juventude, era um grupo chamado Juventude Espírita, que muito provavelmente em função até da própria doutrina que seguiam, passaram a ter essa visão de que a velhice desamparada precisava de um atendimento especial. E eles começaram a montar a Casa dos Velhos em Parnaso, depois deu problema porque ganhou um terreno, mas o terreno estava hipotecado num banco, aí o banco tomou o terreno de volta e eles conseguiram que o juiz autorizasse eles pegarem os tijolos e tal, coisa. Mas nessa altura, não se sabe exatamente, não há um depoimento efetivo sobre isso. Mas a essa altura perceberam que talvez seria necessário entregar isso ou pedir pelo menos ajuda de gente mais experiente, de pessoas mais conhecidas na cidade e tal. Foi quando surgiu a figura do Dr. Dorival Pimentel de Queiroz, o famoso Dr. Queiroz, não é? Que era um militar que esteve em Tupã a serviço, gostou da cidade, gostou de uma moça da cidade, casou-se e acabou ficando por aqui. E uma pessoa boníssima, uma pessoa dedicada ao seu semelhante, assumiu o projeto da Casa dos Velhos, fundou a Casa dos Velhos com outras pessoas, com outros tupanenses, e dirigiu a Casa dos Velhos durante 10 anos. Quando ele entregou, já a Casa dos Velhos já era uma realidade, com edifício, com velhos, já estava funcionando, né? E de lá para cá foi uma sucessão de diretorias, cada uma no seu tempo, com mais ou menos dificuldade, mas que jamais permitiram o fechamento da Casa dos Velhos. Tá certo. Prefeito, vou chamá-lo assim. Obrigado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, o senhor é bancário, professor, como é que o senhor ingressou na política? E falasse também desse contexto, né? O senhor ingressou na política no período da ditadura militar, né? Exatamente. Quando houve a mudança de governo no Brasil, em que os militares assumiram o poder, em março de 64, eu estava às vésperas de completar 19 anos de idade. Eu tinha feito o concurso do Banco do Brasil e estava ansioso. A minha preocupação era saber se eu ia entrar no banco ou não, porque os meus pais são uma família humilde. Meu pai era caminhoneiro também, né? Foi a vida inteira caminhoneiro, né? E
E eu precisava entrar no banco, era uma questão de solução econômica para a família, né? Então eu realmente nem percebi esse negócio de troca de governo e tal, não era uma coisa. Mas aí acabei entrando no banco, passei no concurso, assumi lá em Promissão em outubro de 64, e fiquei 2 anos lá. Para resumir a história, acabei conseguindo transferência de volta para Tupã, cheguei aqui em meados de 67, aí já me convidaram para ser diretor dos sindicatos bancários, entrei já como secretário. Em 1970 eu tinha 25 anos, já era presidente do sindicato, né? O sindicato naquele tempo tinha uma base, deve ter até hoje, territorial, jurisdicionava desde Pompeia até Panorama e tal. Continua assim. Então, e aí a atividade sindical acabou me aproximando da atividade política. Até então eu não era filiado a partido nenhum e tal. Aí o pessoal do MDB me procurou, como eu tinha, talvez até por ser sindicalista, tinha uma visão mais ou menos contrária à permanência do regime de exceção. Eu achava que deveria voltar para a tutela da sociedade política, civil, melhor dizendo, e eu me filiei no MDB, não é? E aí cheguei a ser candidato a vereador em 1976. Foi quando se elegeu o prefeito Carlos Messas em Tupã, não é? Pela primeira vez. E eu fui vereador. Eu e mais o Romão Lopes Martins, aqui de São Martinho, fomos os 2 vereadores do MDB. Tinha 3 vereadores ligados ao Oscar Elias Bueno e 10 vereadores ligados ao Carlos Messas. Que era da Arena, né, partido? Era da Arena, era uma das legendas, né? Cada um tinha uma legenda, acho que como é que chama? O Oscar Elias participou com uma outra legenda, se não me falha a memória, e nós tivemos um candidato, o Jarbas Morello, que acabou tendo uma votação pequena, não teve a menor chance. Mas aí na Câmara começou tudo, né? Começou a política. Eu acabei ficando na oposição do Carlos Messas, evidentemente, e fui candidato a deputado estadual em 78, tive 16 mil votos, é interessante. Foi uma coisa que não é necessariamente um resultado da minha pessoa só, porque na época já o MDB vinha explodindo em votação, né? Então, com votação mínima se elegia muita gente no MDB. Se eu tivesse chegado a 20 mil, eu teria me eleito. Mas isso acabou me projetando e em 82 a minha candidatura a prefeito foi inevitável, né? E aí, tentando resumir a história, a verdade é que o Garibaldo Castanheira, que era do PP, se não me engano é isso, acabou migrando para o MDB. E por uma questão de legislação eleitoral. E aí o MDB participou com 2 candidatos, Jesus e Castanheira. E o Messas insistiu em ficar com apenas um candidato, o Figueiredo. E aí nós fomos para a batalha. No final, a legenda, aliás, a sigla MDB, somadas as 2 legendas, teve mais votos, 1000 e poucos votos, não foi muita coisa, do que o candidato do Carlos Messas, que foi excelentemente bem votado, não há dúvida, mas que não conseguiu fazer frente aos 2 candidatos do outro lado. E a surpresa maior é que todo mundo esperava que dentro do MDB o grande vitorioso seria o Castanheira, e não foi, né? Eu tive cerca de 800 votos mais que o Castanheira. E aí, de repente... Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 37 anos de idade. 37 anos. E aí acabei me elegendo prefeito. E aí é aquela história, né? E agora? O que a gente faz? Né? Mas felizmente deu certo, deu para tocar. Foi uma parada muito dura, mas deu para chegar lá, né? E essa experiência aí foi de 1983 a 1988, né? Exato. Primeiro, o governo militar prorrogou o mandato de vereador, de prefeito, que era para ser de 1977 a 1980, acabou indo para 1982, 6 anos. E aí depois, por também um artifício legal, alterou o mandato dos prefeitos para 6 anos. Primeiro foi para coincidir, segundo para descoincidir, eu já nem me lembro exatamente os detalhes. E aí eu me elegi por 6 anos, de 1983 a 1988. Foi um período difícil, mas o primeiro dia em que eu assumi,
que nós assumimos a prefeitura, a passagem sobre a erosão que ligava a Rua Aimorés à Rua Marília rodou. Uma grande chuva à noite, eu cheguei na prefeitura, falei, olha, não dá para ir para a Vila Formosa mais. Tem um buraco lá de 15 metros de profundidade. E o que fazer, né? Você assume a prefeitura, regra geral, a prefeitura está vazia, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. A sorte é quando as contas estão pagas, pelo menos, né? Mas a situação era muito difícil. E aí isso começou a pedir socorro para o governo do estado, para o Departamento de Águas e Energia, o DAEE, que nos ajudou muito naquela época. Esse foi o grande desafio. E aí conseguimos, através de tubos ármicos, do apoio desse pessoal de São Paulo e tal, conseguimos já no dia 12 de outubro entregar a nova passagem, né? Mas foi uma administração assim que contou muito com o apoio, felizmente, do governo Franco Montoro. O governo Franco Montoro foi um governo alvissareiro nesse aspecto, porque ele descentralizou muito as ações do Estado. Antigamente os governos do Estado tinham o olho mais voltado para a capital. Como o governador está na capital, ele vê os problemas que estão assim ao alcance dos olhos. A partir do governo Montoro, os caras começaram a perceber que o interior do estado de São Paulo é riquíssimo, né? Não só em votos, mas riquíssimo também em produção, em trabalho, em indústria, em escolas. E começou a tomar sentido que o governador não era só governar a grande São Paulo, ele tinha que governar o estado de São Paulo. O Montoro percebeu isso. E um dos primeiros atos importantíssimos dele foi municipalizar a merenda escolar. A merenda escolar até então era aquela história, não sei como é hoje em dia, mas era aquela história. Eu comprava o alimento pré-preparado, liofilizado, aquele negócio, eu mandava para cá, as merendeiras botavam água quente, olha, isso aí é arroz à grega, olha, isso aqui é arroz com não sei o quê, entendeu? Só que tem gosto de ração, né? A criançada tem dificuldade para adaptar o hábito alimentar, o gosto, o paladar, àquele tipo de alimento. O que acabava acontecendo? No final do ano, essa merenda que não era comida, acabava se vencendo, não podia ser mais usada, e alimentar chácaras, alimentar porcos, alimentar aves, doava-se a chacareiros e tal, porque não tinha finalidade. Né? E a razão disso, a razão era aquele costume fácil de comprar, fazer grandes licitações, comprar de grandes empresas, né? O seu Paulo Maluf, o Marinho, aquela turma, fazia isso. Não é? Sabe-se lá, provavelmente não era mais fácil para levar umas comissões, algumas coisas, não é? Então eu comprava não sei quantas toneladas de arroz à grega e eu distribuí para a escola. O Montoro pegou todo esse dinheiro, fez uma proporção do número de alunos e distribuiu para as prefeituras. E as prefeituras recebiam aquilo mensalmente, não é? A primeira coisa que nós fizemos foi perceber que havia aquela área onde funcionou antigamente um tal de burrinho da FEPASA, que fica lá na Timborés, lá embaixo, abandonada no matagal e que jorrava água, assim, aflorava a água mineral, né? Jorro de água. Aproveitamos aquilo, montamos uma horta municipal, né? Em questão de meses nós estamos fornecendo verdura para todas as escolas, para todas as entidades assistenciais, e aí a merenda ficou muito mais barata e muito mais saborosa, porque o pessoal começou a comer arroz, feijão, começou a comer carne, comer coisas que se comem em casa, não é? Não tem nenhum choque alimentar, não é? Tinha dia que fazia pão, cachorro quente, coisas desse tipo. Enfim, são medidas simples, mas de extrema importância, não é? A outra questão muito importante que pudemos fazer de parceria com o governo de São Paulo foi a questão da pavimentação das estradas vicinais. Né? A pavimentação do acesso daqui para Quatá, a pavimentação para a região aí do São Martinho e mais para frente, a pavimentação para Parnaso, consegui pavimentar um trecho da Varpa, quer dizer, essa pavimentação que não é nem da pequena estrada vicinal, na verdade eram eixos de distribuição, de escoamento e de produção de mercadoria, né? E hoje em dia eu não sei como é que estão essas vicinais, porque elas acabaram sendo usadas para transporte mais pesado, indevido para elas. Mas de qualquer forma foi a forma de ligar Tupã a Sorocabana e Tupã a Noroeste, que até então você tinha que ir a Marília ou então ir até lá na SP 425. Né? Esses trabalhos foram feitos em conjunto e isso acabou, como se diz, valorizando muito a administração. Além disso, uma preocupação com o social, não é? As prefeituras municipais, de uma forma geral, em Tupã, tinham um serviço municipal de assistência social
que era vinculado exclusivamente àquelas lideranças políticas do bairro, né? Então chegava lá o fulano de tal, coisa, olha, precisa arrumar um saco de arroz aqui para Dona Maria. Ah, o fulano que indicou, então para Dona Maria e tal. Também os vereadores faziam isso, olha, não sei o que e tal, mas se limitava a isso. Não que não se possa fazer isso, o problema é que só se limitava a isso. E nós passamos a entender que era necessário fazer um cadastramento, entendeu? Toda essa situação. Contratamos assistentes sociais, passamos a visitar casa por casa e saber a realidade de cada um, né? Então tinha cara que ganhava bujão de gás da prefeitura, mas não precisava. O cara ganhava bem, para que bujão? Não, mas é porque o meu amigo falou, não tem esse negócio, né? Não tem, vamos levantar a renda familiar de cada família e tal. Passamos a ter 4, 5 mil pessoas cadastradas, mas com o desenho econômico e social de cada família. Isso diferenciou muito a questão do atendimento social. Acoplada a esta visão, entendemos que era necessário, era urgente a construção de creches municipais. Então, já no primeiro ano, consegui inaugurar a primeira creche municipal e assim fomos construindo e fazendo creches municipais na medida possível. A creche municipal é um problema, não é só a construção. Fazer uma creche municipal é até fácil. O problema é você fazer a manutenção, né? Porque você tem comida, ensino, roupa, funcionários, gente especializada, atendimento médico, enfim, é toda uma realidade. E a responsabilidade, né? Você pegar aí 80, 100 crianças de terceiros, né? Criancinhas pequeninas, a mãe vai trabalhar e deixa lá uma criança de 1 ano na sua mão, né? Então, se você não tiver um pessoal de primeira linha para tratar daquilo, você pode enfrentar um problema seríssimo. Eu creio que, de uma maneira geral, essas coisas nos deram condição de fazer uma administração de regular para boa ou até acima de boa. É necessário também dizer, e foi um ponto de destaque, que foi a coragem de enfrentar um problema em Tupã, parcialmente, porque não se resolveu tudo, mas de uma forma inédita. Nós fizemos, nesses 6 anos, perdão, cerca de 10 quilômetros, 10 mil metros de rede de galerias pluviais em Tupã, escoamento de água de chuva. Que normalmente não se gostava muito de fazer, porque aquela história, olha, faz galeria, e realmente, você faz galeria, daí 2 dias ninguém lembra mais. Você está entendendo? Se você não faz, a hora que dá enchente, aí todo mundo lembra, eu não tenho e tal, mas quando você faz, então, mas nós, através de convênios, através de recursos próprios e, sobretudo, fazendo serviço com mão de obra própria da prefeitura. Então, nós criamos uma equipe de trabalho, na época, durante muito tempo, comandada pelo Lucídio Jordão, depois pelo Edson Modelli, e essa equipe de trabalho tinha como finalidade exclusiva essa, fazer galeria pluvial. Comprei um Munk para poder levantar os tubos, uma retroescavadeira, e era uma equipe de trabalho, uma patrulha só para fazer galeria. Vamos fazer galeria, né? Para tentar minimizar a questão. Resolveu? Não. Ainda tem problema. Nós precisaríamos ter galeria pluvial na Avenida Tamoios. Mas vai passar tubo na Avenida Tamoios. Como é que você vai passar tubo lá, né? Aquilo por baixo está forrado de fio, de cano, de tudo que você pode pensar, né? Você meter uma máquina ali, a avenida para, né? Eletricidade, telefonia, está tudo enfiado ali embaixo. Só falta de previsão do passado, de previdência no passado, que hoje pesa sobre a cidade. Walter, o prefeito citou o problema logo quando assumiu ali do acesso à Vila Formosa, até então Vila Formosa ali na Aimorés até Marília. Mas depois dessa passagem resolvida foi o que de fato ajudou o crescimento hoje do Tupã na Zona Leste ali, foi esse acesso, né? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos a Zona Leste, né, como Jesus conhece, né? E é uma cidade, não? É uma cidade, porque nós temos aí a Vila Barca, o centro, né? E aqui praticamente na época ficou meio que parado, né? E onde tinha os terrenos mais baratos era realmente para lá. E a população nova é a que cresce, né? E aí a cidade, após isso, né, foi se estendendo, crescendo, aonde hoje nós temos praticamente 70% da cidade na Zona Leste. Mas eu, ouvindo atentamente aqui, quero parabenizar pela memória, é muito boa, e é porque fez a história. Nós observamos assim o início daquilo que nós estamos continuando hoje, né? Porque quando, aí eu vou fazer um parênteses aí, atrás de um grande homem há uma grande mulher, e eu me lembro do trabalho social da dona Cida, né?
que sempre estava ali e iniciou-se também esse trabalho. A Júlia Mestre também fez um trabalho, mas eu sempre falo que é tão importante quanto o prefeito, né? Porque, e aí o pessoal muitas vezes comenta com a gente, né? Poxa, mas é certo a esposa ser secretária, não é certo, né? É mais do que certo e lógico, porque convive com os problemas ali e quando quer faz acontecer, né? A gente sabe que as mulheres são mais determinadas que nós, homens, né? Quando elas pegam ali, só nós que sabemos. Mas isso é muito bom. Então a parte social e de Tupã, graças a Deus hoje ela tem assim uma relevância muito grande, porque isso iniciou lá atrás. Quando o senhor colocou sobre a questão da assistente social, da visita, né? Porque realmente é isso, né? Se você vê que todo mundo está ganhando, muitas vezes você quer pedir para um vereador e às vezes nem precisa. Então esse cadastro que iniciou, que é feito até hoje, graças a esse início e tudo, né? Isso é muito importante. Depois nós vimos aí as vicinais, né? O senhor falou do governador Franco Montoro, mas também precisaria alguém também aqui, né? Na base, dizendo, olha, vou buscar. No caso, quando rodou a ponte, se não vai buscar, não vem. Você tem que buscar. Não, mas o Montoro não veio aqui oferecer estrada, não. Isso aí é muita viagem para São Paulo, muita produção. É isso que eu falo, depende muito do gestor municipal. Tem que ir atrás, tem que ir lá, porque quem não é visto não é lembrado. Você tem que bater na porta. Isso vocês faziam e hoje fazemos também. Tanto é que quando você falou das vicinais, das ligações, claro que o tráfego aumentou muito, foram feitos para caminhões de 15 toneladas, hoje anda carretas de 70, 80. Precisou se reforçando. Mas foi se reforçando e a base foi feita, né? O dinheiro foi investido, então muito importante. Hoje nós temos orgulho, por exemplo, de quando a gente vai em alguma convenção, algumas reuniões de vereadores e presidentes de câmaras e prefeitos, dizer assim, Tupã tem praticamente 100% de esgoto, coletado e tratado, tem 100% de água e tal. Porque isso teve alguém que iniciou, dizendo, olha, é enterrado realmente. E político, coisas enterradas não aparecem, que nem você disse. Então, mas se pensou num futuro. E isso é tão importante, porque hoje nós temos uma qualidade de vida e Tupã nós observamos que existe sim alguns problemas de doença, de algumas coisas, mas nós percebemos que a nossa cidade é mais imune, porque nós temos tudo tratado, coletado, mas é porque vocês lá atrás, eu ainda era menino, mas começou investindo nessa questão da infraestrutura, né? Então, parabenizar. E eu estou vendo lá, Tiago, que o nosso bloco está terminando, mas depois eu tenho algumas perguntas que preciso fazer, até por questão de uma experiência, e que a gente possa saber o que aconteceu, né, lá e o que nós estamos fazendo aqui hoje. Claro, né? Tá certo. Nós vamos falar. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu vou pedir para o Dernival ali colocar umas imagens do evento ontem ali na Câmara Municipal, né, no dia 24 de maio, o lançamento do livro, né, sobre a Casa dos Velhos. Vocês estão tendo a oportunidade de ver ali, realmente várias pessoas compareceram e foi uma noite especial. Aí não tinha chegado todo mundo. Ainda está... Vai aparecer, ó, já está com... Ele ficou lotado, né? Já ficou... mais pessoas aí. E o senhor esperava essa receptividade ontem ali? Olha, eu não sei se eu esperava, né? Mas a verdade é que a gente tinha essa expectativa, porque foram emitidos convites, o pessoal que administra a Casa dos Velhos é um pessoal bem articulado na cidade, bem conhecido, né? E em função disso, e também do fato de que a sociedade tupanense é realmente uma sociedade destacadamente preocupada com a questão social, eu acho que em razão disso nós teríamos chance de ter assim, o prestígio de um número tão grande assim de pessoas. A Câmara ficou com a galeria totalmente lotada, os vereadores foram obrigados a ceder as suas cadeiras lá para as pessoas que não encontravam mais lugar e a solenidade estendeu-se até 10 horas da noite. Foi muito bom. Tá certo. A gente está vendo as imagens aí e a gente vai voltar no segundo bloco, esse programa especial, né? Muita história, né, Walter? Como o Walter elogiou a memória do prefeito, e é importante resgatar essa história de Tupã
muito do que se tem hoje foi construído lá atrás, né? Então é importantíssimo a gente fazer esse registro. É uma função da TV Câmara, tá? Registrando a memória da cidade, registrando a história da cidade. Então vocês viram aí as imagens ontem do lançamento do livro sobre a Casa dos Velhos. A gente vai continuar esse bate-papo aqui super especial com o ex-prefeito Jesus Guimarães e também o presidente da Câmara, Walter Moreno. Não saia daí, a gente volta já.